Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia e descreve a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, a liderança de Moisés e o estabelecimento da aliança entre Deus e seu povo no Monte Sinai. A história começa aproximadamente 400 anos após a morte de José, quando os descendentes de Jacó, Israel, haviam se multiplicado e se tornado uma grande nação dentro do Egito. O início da opressão dos israelitas no Egito. Com o tempo, subiu ao trono do Egito um novo faraó que não conhecia José e que via com temor o crescimento e a prosperidade dos israelitas. Ele temia que, em caso de guerra, esse povo numeroso se aliasse aos inimigos do Egito e subjugasse a nação. Para evitar essa ameaça, o faraó decidiu agir de maneira cruel. Ele escravizou os israelitas, impondo-lhes duras tarefas de construção e trabalho no campo. Eles foram forçados a edificar as cidades-armazém de Pitom e Ramessés, trabalhando arduamente sob chicotadas e opressão. Contudo, mesmo sob a dura escravidão, o povo de Israel continuava a crescer e a se multiplicar, o que levou o faraó a tomar uma medida ainda mais brutal. Ele ordenou às parteiras hebreias que matassem todos os bebês do sexo masculino ao nascerem. As parteiras, porém, temendo a Deus, desobedeceram essa ordem e permitiram que muitos meninos sobrevivessem, justificando-se diante do faraó, dizendo que as mulheres hebreias eram vigorosas e davam à luz antes que pudessem intervir. Frustrado, o faraó decretou então que todos os meninos recém-nascidos hebreus fossem jogados no rio Nilo. O nascimento de Moisés e sua salvação. Em meio a essa situação trágica, nasceu Moisés, de uma família da tribo de Levi. Seus pais, Amrão e Joquebede, perceberam que o menino era especial e, para salvá-lo, esconderam-no por 3 meses. Quando não puderam mais ocultá-lo, Joquebede teve uma ideia engenhosa. Fez um cesto de junco impermeabilizado com betume e piche. Colocou o bebê dentro e o deixou à deriva no rio Nilo, esperando que alguém o encontrasse e o salvasse. A irmã de Moisés, Miriam, seguiu de longe o cesto enquanto ele flutuava pelas águas do Nilo. O cesto foi encontrado pela filha do faraó, que estava se banhando no rio. Ao abrir o cesto e ver o bebê, a princesa teve compaixão dele, percebendo que era um menino hebreu. Nesse momento, Miriam se aproximou e, de forma astuta, sugeriu à princesa que encontrasse uma ama de leite hebreia para cuidar do bebê. A princesa aceitou e Miriam foi buscar sua própria mãe, Joquebede, que assim pôde criar seu filho nos primeiros anos de vida sob a proteção da casa real. Quando Moisés cresceu, foi levado à filha do faraó, que o adotou como seu filho, dando-lhe o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés foge para Midian. Apesar de ter sido criado no palácio como um príncipe do Egito, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Um dia, já adulto, ele saiu para ver o trabalho de seus irmãos hebreus e testemunhou um egípcio espancando cruelmente um deles. Tomado pela raiva, Moisés atacou o egípcio e o matou, enterrando o corpo na areia para esconder o crime. No dia seguinte, ele encontrou 2 hebreus brigando e tentou intervir. Mas um deles o confrontou, dizendo: "Quem te fez juiz ou príncipe sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio?" Ao perceber que seu ato havia sido descoberto, Moisés ficou com medo. E quando o faraó soube do ocorrido, procurou matar Moisés. Desse modo, Moisés fugiu para a terra de Midian, no deserto onde viveu como um exilado. Em Midian, Moisés encontrou Zípora, a filha de Jetro, o sacerdote de Midian. Ele ajudou Zípora e suas irmãs, quando elas estavam sendo hostilizadas por pastores ao tentar dar água aos rebanhos de seu pai. Jetro, em gratidão, acolheu Moisés em sua casa, e Moisés se casou com Zípora, tendo com ela filhos, incluindo Gershom. Durante muitos anos, Moisés viveu uma vida tranquila, pastoreando os rebanhos de seu sogro e se afastando do tumulto do Egito. O chamado de Moisés, a sarça ardente. Enquanto isso, no Egito, o sofrimento dos israelitas só aumentava. O povo clamava a Deus pedindo libertação, e Deus ouviu seu clamor. Ele se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó, e decidiu agir para livrá-los da escravidão.
Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de Jetro próximo ao Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Moisés viu uma visão extraordinária. Um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia. Intrigado, ele se aproximou para ver o que era aquilo. Do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! E ele respondeu, Eis-me aqui. Deus disse a Moisés para não se aproximar mais e para tirar as sandálias dos pés, pois o lugar onde ele estava era a Terra Santa. Em seguida, Deus revelou que havia visto a opressão de seu povo no Egito e que o enviaria para libertá-los da escravidão. Moisés, temeroso e sentindo-se inadequado para a tarefa, começou a questionar. Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu, eu estarei contigo. Deus também revelou seu nome a Moisés. Eu sou o que sou, indicando sua existência eterna e poder soberano. Ele ordenou a Moisés que fosse ao povo e dissesse que o Deus de seus pais, o Eu Sou, o havia enviado para libertá-los. Moisés, ainda inseguro, perguntou o que faria se o povo não acreditasse nele. Deus, então, deu a Moisés 3 sinais para realizar diante do povo. O primeiro, transformar seu cajado em serpente. O segundo, tornar sua mão leprosa e depois curá-la. E o terceiro, transformar a água do Nilo em sangue. Mesmo com esses sinais, Moisés ainda argumentou que não era eloquente e que tinha dificuldade em falar. Deus ficou irritado com sua relutância, mas permitiu que seu irmão, Arão, falasse em seu lugar. Moisés seria o líder e Arão seria o porta-voz. O retorno de Moisés ao Egito. Moisés voltou ao Egito com sua esposa e seus filhos. Deus prometeu que endureceria o coração do faraó para que ele resistisse, mas que, por fim, libertaria o povo com mão poderosa. No caminho, Arão foi ao encontro de Moisés, conforme Deus havia ordenado, e juntos eles voltaram ao Egito. Ao chegarem, Moisés e Arão reuniram os anciãos de Israel e contaram-lhes tudo o que Deus havia dito. Quando realizaram os sinais diante do povo, os israelitas acreditaram e se prostraram em adoração, reconhecendo que Deus havia ouvido o clamor deles. Então, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O faraó, no entanto, respondeu com desdém, dizendo que não conhecia o Senhor e que não deixaria os israelitas irem. Como punição pela ousadia, ele aumentou ainda mais a carga de trabalho dos israelitas, ordenando que eles continuassem a produção de tijolos, mas sem fornecer a palha necessária para fazê-los. Isso levou os israelitas a sofrerem ainda mais, e eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo que haviam piorado sua situação. Moisés, profundamente angustiado, voltou-se para Deus e perguntou por que o Senhor havia permitido que isso acontecesse. Deus, então, reafirmou sua promessa, dizendo que livraria o povo com grandes sinais e maravilhas, e que no final o faraó os deixaria ir.